Eu falo sempre assim, nós somos, em essência, investidores. Se você não investe dinheiro, você investe tempo. Então, o tempo é a coisa mais cara que você tem, o ativo mais precioso que você tem, né? O tempo é vida. Nesse podcast vamos falar sobre a jornada para você chegar aos primeiros 100 mil de faturamento no seu negócio. Para isso, você precisa aprender a vencer as fases do jogo. Porque o que você faz para começar e chegar a 10 mil é diferente daquilo que você faz para chegar a 50 mil e que também é diferente daquilo que você precisa fazer para chegar aos primeiros 100 mil por mês de faturamento. E o que eu vou te mostrar aqui é que aquilo que você usa para vencer uma vez não é o que vai te levar para o próximo nível. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de 0 a 100. Eu sou a Andréa Argenti. Eu sou a Natália Merejoli. E eu sou o Sandro San. E no tema de hoje, a gente vai falar sobre quando você deve contratar uma agência. Sandro, recentemente conversando com uma pessoa, com uma nutricionista que faz um brilhante trabalho já no offline e está querendo construir aí o primeiro produto digital. E ela ficou nessa dúvida, assim, né, buscando algumas possibilidades, e ela me questionou sobre: devo contratar uma mentoria ou é melhor que eu contrate uma agência de marketing digital? Eu queria muito ouvir a tua opinião sobre isso. Tá, vamos lá. Tem algumas coisas que a gente tem que considerar, né? É muito comum a pessoa, quando ela está querendo entrar na internet, quer começar a vender pela internet, e já tem uma empresa, tem um negócio, e geralmente essa pessoa está ocupada, né? Então, porque ela está cuidando do negócio dela, está com a agenda cheia, e tem várias coisas acontecendo na empresa, e aí a pessoa olha para esse mundo digital e começa a ver tudo que tem que fazer, ver pessoas fazendo, sei lá, lives todo dia. Agora live está na moda, né? Vê gente fazendo live todo dia, vê gente fazendo conteúdo, escrevendo artigo para blog. Então ela entende que é um volume de trabalho absurdo e ela assume que esse trabalho é necessário para que ela possa conseguir começar a ter algum tipo de resultado. E a primeira coisa que ela pensa: bom, eu vou terceirizar esse trabalho todo para alguém, né? Vou contratar uma agência que vai fazer tudo isso para mim, e eu vou vender muito, eles vão fazer todo o trabalho e eu vou fazer aquilo que eu sei fazer, né? Então, se ela é uma nutricionista, ela vai cuidar de nutrição. Se é um coach, ele vai cuidar, sei lá, dos clientes dele de coach. Se é um contador, se é um consultor, ele vai cuidar dos clientes dele. Então, isso é um tipo de pensamento muito comum e um tipo de armadilha muito comum que muita gente acaba caindo, né? Ao longo desse tempo, o que eu canso de ver de pessoas que contratam agências com esse objetivo, com essa finalidade, e no final das contas elas acabam perdendo muito dinheiro e não tendo o resultado que elas querem, né? Nossa, então acabam tendo um resultado completamente... Elas foram para ali para se ajudar e acaba atrapalhando mais. Acaba atrapalhando mais, tá? Porque o que acontece? Primeiro que uma coisa que a gente tem que entender, que é muito em qualquer negócio, tá? Eu pessoalmente não acredito em você terceirizar uma coisa que você não entende. Você delegar para uma outra pessoa fazer uma coisa que você... terceirizar uma coisa que você não entende, não tem controle, não sabe quais são as métricas, não sabe quais são os indicadores, enfim. Vai faltar gestão, né? Você vai largar a mão na mão de outra pessoa e você vai ficar refém de uma outra pessoa que vai cuidar ou não daquilo para você, tá? Então, isso é complicado em qualquer área da sua empresa, né? Você não vai pegar, sei lá, o teu financeiro e vai falar: vou dar o financeiro para fulano que vai cuidar do financeiro e eu, né, vou aqui ficar atendendo e o financeiro tá lá. Você vai pegar a área de vendas e vai falar: vou deixar para alguém para vender e vou ficar aqui, tá lá. É qualquer área da sua empresa, e o marketing não é diferente. Então, para você poder pegar e você contratar uma agência ou qualquer coisa para você poder terceirizar o seu marketing, se esse for o seu objetivo, é importante que você primeiro entenda o que de fato você está fazendo. Por isso que eu considero que é importante você... não é que eu seja contra você ter uma agência, não é isso. Mas é importante que você, ao contratar uma agência, você já tenha conhecimentos suficientes
para poder saber o que você deve ou não cobrar, o que você deve esperar, o que deve ser feito, como que você vai fazer a gestão desse trabalho, como que você vai fazer o acompanhamento desse trabalho, enfim. Além disso, também é um outro problema que você pode acabar acontecendo, é que você, ao contratar uma agência, você tem a expectativa de que a agência decida para você qual é a melhor estratégia. Então você está delegando uma parte estratégica do seu negócio. O que também não faz muito sentido, não existe. Como é que você vai delegar a estratégia do seu negócio? Como é que você vai delegar a visão, a missão, os valores, os modelos, o tipo de cliente? Como é que você vai delegar isso? Entendeu? Se isso é o seu negócio. Então, o conselho que eu dou, quando você vai contratar uma agência, é importante primeiro você ter clareza do seu negócio, né, de você ter essa segurança de querer assumir o controle do seu negócio. Segunda coisa, você ter clareza de qual é a estratégia, qual é o modelo estratégico que você vai seguir. Porque a internet ela é uma ferramenta para uma estratégia que você tem. Então, assim, qual é o modelo que você vai utilizar para você poder usar a internet, né? Então, qual a estratégia? E aí você vai contratar uma agência para executar uma estratégia que você definiu, cujos parâmetros você definiu, cujos indicadores de sucesso você definiu. E aí você contrata uma agência para poder fazer esse trabalho para você. Então, qual que é o primeiro passo do especialista? Assim? Eu percebo que muita gente fica atordoada e perdida em pensar que ela vai precisar virar um especialista em marketing digital para conseguir digitalizar o negócio dela. E isso vira um terror na vida da pessoa, porque, assim, uma nutricionista com uma agenda lotada, parar para pensar que ela vai ter que estudar todas essas estratégias para começar a atuar no digital, como é que funciona isso na prática? Então, na prática é muito mais simples do que as pessoas às vezes pensam, né? Não estou dizendo para você que é fácil, né? É óbvio que vai exigir esforço, vai exigir trabalho, você vai ter que abrir um espaço na sua agenda para você poder cuidar disso, mas assim, eu vejo que isso faz parte do ser empreendedor, né? Do mesmo modo que você abre o espaço para você poder cuidar das coisas. Hoje, inclusive, eu estava lendo um post da Rafa Brits, né? E a Rafa estava falando o seguinte, né? A Rafa era uma apresentadora de televisão, é apresentadora de televisão, e ela começou a vir para a internet e criou um programa de desenvolvimento pessoal, enfim, começou a criar um negócio digital. E ela estava falando isso, né? Que ela, poxa, de repente ela se viu empreendedora. De repente ela se viu empreendedora, porque ela gostava, né, de apresentar, ela gostava, sei lá, de um monte de gosta de cozinhar, de fazer uma série de outras coisas, mas agora ela se viu, tem que lidar com imposto, com funcionário, né, e com marketing, entendeu? E com marketing, que faz parte de você ter uma coisa. Então, se você decide ser... Você decide estar na internet ou não importa, mas o ponto é que o marketing é parte daquilo que você decidiu construir o seu negócio. Você tem que vestir o chapéuzinho de empreendedor, né? Você não pode ser só o especialista, só a nutricionista que só atende, porque se você for só a nutricionista que só atende, seu negócio não vai crescer, ele vai depender de você sempre. Você só fica no operacional, né? Você não vai para o estratégico, né? Porque você vai ser sempre aquela pessoa que vende hora. E como é que você vai... É limitado, né, a quantidade de horas que você tem, porque todo mundo tem a mesma quantidade de horas. Então, se você for só vender horas e seu trabalho for só entregar horas, você não cresce, você não tem motivo, você vai ficar sobrecarregada. E aí eu falo uma coisa que eu falei outro dia, numa live que eu fiz também com a Cris Manfro, que eu falei o seguinte: você acaba terminando fazendo aquilo que você ama, mas odiando aquilo que você faz. Entendeu? Porque a pessoa, ela, nossa, eu amo atender clientes, eu amo, sei lá, ser nutricionista. Mas se ela lota a agenda e ela passa o dia inteiro com a agenda lotada só fazendo isso, chega um momento em que ela faz o quê? Ela está odiando aquela vida. Porque ela não tem tempo para mais nada. Né? Ela só faz aquilo. Por mais que você esteja fazendo uma coisa que você goste, entendeu? Isso não é o que vai te levar para o próximo nível. Entendeu? E aí, o lance você tem que achar um espaço na sua agenda para você poder estudar marketing, para você poder entender um pouco das estratégias que estão disponíveis no mercado. E você entender, cara, o que funciona, né, melhor para você. E assim, o que eu sugiro para quem tem pouco tempo? Começa criando um programa em grupo. Né? Primeira coisa que você vai fazer, se você tem pouco tempo, primeira coisa que eu te sugiro,
pega e você é um coach ou é um nutricionista e faz um trabalho individual, cria um programa em grupo. Por quê? Porque isso vai fazer com que você resolva o primeiro problema, que é tempo. Você vai deixar de atender pessoas individualmente, vai passar a atender pessoas em grupo, e isso vai abrir espaço na sua agenda. Você não vai ter uma queda de faturamento, vai conseguir ter mais tempo livre. Aí agora que você... É um negócio, né? Que é o sonho aí dos especialistas. Aí você começa a criar, você cria um programa em grupo, porque você consegue... Aí você pode criar um programa de mentoria, uma consultoria em grupo, não importa, você vai criar um programa em grupo. Um treinamento online em grupo. E por que eu estou falando para criar um programa em grupo e não criar, sei lá, um e-book ou um curso mais barato? Tá? Já vou respondendo essa pergunta de cara que a gente faz. Porque assim, cara... Sim, já estava na agulha. Já estava na agulha, né? Eu já sabia, já. Porque imagina o seguinte, pensa bem, a pessoa está trabalhando e ela ganha 20 mil reais por mês. E ela está com a agenda dela lotada. Trabalhando, sei lá, psicóloga, tá com a agenda dela lotada, trabalhando e ganha 20 mil reais por mês ali, com a agenda dela lotada, ganha 10, ou ganha 15, não sei. E aí, ela fala assim, vou fazer um e-book. Porque vou tentar fazer um e-book. Você imagina quando que ela vai conseguir substituir essa renda de 20 mil reais vendendo e-book? Quantos e-books ela tem que vender para trocar essa renda de 20 mil reais por uma coisa? Ou ela vai lançar um curso. A G-Book. Ou ela vai lançar um curso que custa 500 reais. Pô, se ela ganhar 20 mil reais por mês, com um curso de 500 reais, ela tem que fazer o quê? Vender 40 cursos no mês de 500 reais, né, todos os meses, para ela poder conseguir substituir essa renda. Agora, o problema é o seguinte, vender 40 cursos de 500 reais todo mês dá trabalho pra caramba. Tu tem que fazer conteúdo, fazer campanha, fazer funil, e aí como é que você arruma tempo? Então é difícil. Ok? Por isso eu nunca sugiro para que você comece por aí, comece com produto barato. É loucura na minha perspectiva. Se você tem uma renda cara, agora pensa comigo. Pô, tudo que é raro é caro, certo? Tudo que é raro é caro. Diamantes não são raros e não são caros? Ouro não é raro e não é caro? Tudo que é escasso não é mais caro? Sim. Agora, se você tem uma agenda lotada, o que é raro para você? O que é escasso para você? Tempo. Tempo, né? Agora, se seu tempo é escasso, você tem que vender esse tempo barato ou caro? Caro, né? Por quê? Se você não faz sentido você vender barato. Ela é raro. Você tem pouco tempo disponível, você precisa investir muito bem. Eu falo sempre assim, nós somos, em essência, investidores. Se você não investe dinheiro, você investe tempo. Então, o tempo é a coisa mais cara que você tem, o ativo mais precioso que você tem. O tempo é vida. E se eu vou parar para investir o meu tempo, estou colocando ali o meu tempo numa coisa, e eu quero que essa coisa se multiplique, se frutífere, né? Isso é a essência do investir. Então eu tenho que botar esse meu tempo em alguma coisa que dê o quê? Um retorno rápido desse meu investimento, tá? E um retorno muito maior do que esse meu investimento. Essa é a logística. Uma coisa que eu achei interessante é que, geralmente, esses especialistas, eles pensam o seguinte, né? Se eu faço um atendimento individual, eu cobro X. Eles têm a ideia de que o atendimento individual vale mais. Como é que funciona isso, Sandro, quando a gente traz para o grupo? Então, assim, eu até posso concordar que o atendimento individual, é óbvio que se eu te dou a minha atenção, meu tempo só para você, ele tem o seu valor. Mas eu acho também que existe um mito sobre essa coisa do individual, entendeu? Na prática, o que a gente percebe é que os programas em grupo são muito mais interessantes, trazem muito mais resultado para os alunos, tá? Para o seu cliente, porque existem vários elementos ali no grupo que ajudam com que a pessoa ela consiga entrar em ação. Pensa comigo, quando você está atendendo um cliente, você quer ajudar um cliente a conseguir um resultado, né? Você quer ajudar um cliente a conseguir uma transformação, para essa transformação acontecer, depende essencialmente desse cliente se colocar em movimento, se colocar em ação. Tá? Fazer o cliente se colocar em ação é mais importante do que a quantidade ou a personalização que eu dou para esse meu atendimento. Faz sentido? Então, muita gente valoriza muito o atendimento individual, por quê? Porque o que ele entende? Que o individual é uma personalização. Eu estou personalizando esse meu conselho, eu estou personalizando
o meu atendimento, a minha doação para você. Então essa minha personalização ela vale muito porque tem essa coisa toda e ela vale muito até para você. Agora, na realidade, não é a personalização que vai causar, que vai ser o maior fator de transformação. O grupo, ele é um fator de transformação muito mais poderoso que a personalização. Porque quando você está em grupo, o que acontece? Você tem pessoas que te motivam. Faz total sentido. Você tem referências, entendeu? Tem uma comunidade, né? Você tem uma comunidade, você tem um livro que você pode ler chamado Bem-vindo ao Clube. É um livro super interessante, onde, eu não lembro agora quem são os autores ou o autor, mas onde o autor faz uma análise sobre o que faz as pessoas se moverem, o que faz com que as pessoas saiam da inércia, né? A pesquisa dele faz o seguinte, ele faz um estudo em vários lugares do mundo, e ele tenta responder perguntas assim, por que na África, por exemplo, algumas mães que estão aidéticas, elas têm AIDS, tá? Têm AIDS, e elas estão grávidas, e elas se recusam a tomar remédios que vão ajudar com que os seus filhos nasçam sem a doença. Sabe o que acontece isso? A mãe tem AIDS e ela não quer tomar o remédio. Não. Ela não quer tomar. Do mesmo jeito que tem pessoas idosas que não querem tomar remédio. Vocês já viram? Pessoas idosas que não tomam remédio? Não quer tomar remédio? Mas o remédio é bom, mas você não quer tomar. Então, assim, por que a gente não faz coisas que deveríamos fazer? Que é pro nosso bem. Por quê? Entendeu? Então, porque tem algum tipo de ganho, talvez? Tem algum tipo de... Tem um outro ganho, né? Na realidade, a pergunta que ela quer responder não é nem por que isso acontece, mas como que você faz com que as pessoas façam aquilo que elas não estão fazendo. Aquilo que elas deveriam fazer. O que precisa ser feito. Boa, Andréia. Então, assim, como que você pode ajudar as pessoas a fazer aquilo que precisa ser feito? Como que você pode ajudar as pessoas a causar a mudança, a causar a transformação, a entrar em movimento, enfim, a se colocar em ação? E ela chega à conclusão que o grupo é a ferramenta mais poderosa do mundo para isso. E ela vai exemplificando como que os grupos foram sendo utilizados em vários momentos, em vários contextos econômicos, históricos e sociais, para que as pessoas pudessem conseguir fazer movimentos. Então ela pega, por exemplo, o caso da África, e ela mostra que eles conseguiram fazer essa mudança lá com as mães africanas, criando grupos. Então eles criavam grupos com essas mães, e algumas mães começavam a tomavam os medicamentos, e essas mães inspiravam outras mães, e essas mães faziam palestras no povoado, e as outras mães absorviam. Então assim, e as mães que participavam daqueles grupos se sentiam uma pressão social, porque o grupo causa essa pressão social, né? Então a pressão do grupo fazia com que a mãe mudasse o comportamento. E a mesma coisa acontecia, por exemplo, com os velhinhos idosos. Tá? Um outro caso interessante que tem, eles fazem ela faz um estudo sobre a questão das crianças, dos jovens que fumavam cigarro na década de 70 e 80 nos Estados Unidos. Então eles vão observar lá porque que acontecia. Durante muitos anos, os governos norte-americanos faziam campanhas contra o fumo. Sabe aquelas campanhas, né? Não fume, fumar saúde, não sei o quê. O que acontece? O principal consumidor de cigarro, o alvo, são os jovens, né, os adolescentes. Difícil, por que os adolescentes, Sandro? Porque a pessoa se vicia na adolescência. Dificilmente a pessoa vai virar fumante aos 30 anos de idade. Concorda? A pessoa que vai virar fumante na adolescência ali, os coleguinhas fumando e tal, e fuma ali. E a pessoa começa a fumar ali, e o lifetime velho, desse cliente é gigantesco, porque a pessoa começa a fumar com 16 anos, vai fumar até os 60. Quer dizer, quanto de dinheiro essa pessoa não dá para a indústria do tabaco? Então, durante muito tempo, o que você fazia? O governo, as prefeituras, lá, os estados, faziam campanhas alertando os jovens para não fumar. Dizendo para o jovem que fumar faz mal à saúde, que fumar causa isso, fumar causa aquilo, etc, etc, etc. E durante todo o tempo, as campanhas sempre foram totalmente inúteis. Por mais que o governo colocasse dinheiro nas campanhas, as campanhas só faziam com que os jovens fumassem mais, e não menos. Por quê? Porque o jovem ele é naturalmente rebelde. Se você manda ele não fazer uma coisa, ele vai fazer aquilo que você manda. Entendeu? Então as campanhas tinham esse viés de fazer com que acabavam que os jovens fumassem mais. E aí aconteceu que em um dado momento, uma cidade americana, não me lembro agora como, eles tiveram acesso a vários documentos, né, de uma determinada indústria farmacêutica, de indústria do tabaco. E nos documentos tinham várias pesquisas
que a própria indústria havia encomendado e que provavam que as campanhas que eram anti-tabagistas geravam mais novos consumidores. Nossa. Ou seja, a própria indústria do fumo tinha interesse nessas campanhas. Uhum. Uau. Tá entendendo? E aí, o que eles acabaram fazendo? Como é que eles fizeram para poder quebrar esse ciclo? Eles começaram a divulgar os resultados dessa pesquisa, desse material que foi encontrado, e eles começaram a formar grupo de jovens. E eles falavam, olha, vocês são tudo otário. Tá vendo só? Vocês são tudo manipulado. Entendeu? Vocês são tudo otários, vocês são manipulados. E eles começaram a criar grupos de jovens, promovendo discussões e debates que nem eram necessariamente debates sobre o cigarro. Era sobre a manipulação que existia da mídia de uma forma geral. Agora, o fato dos jovens se unirem nesse movimento foi fazendo com que, naturalmente, vários desses jovens fossem deixando de fumar. Entendeu? Porque eles não queriam se sentir ali manipulados. Então, o que eu estou falando assim, e voltando para o que a gente estava falando, a questão dos atendimentos, do individual e tudo, é que o grupo, ele exerce um poder enorme, gigantesco de transformação. Você consegue entrar em um evento com um grupo de pessoas e sair desse evento completamente transformado. Quem já passou por essa experiência sabe o que eu estou falando. Tá? Por quê? Porque você está num ambiente, existe um contexto que cria essa experiência. Então, eu acredito que as pessoas ainda, muitos especialistas desconhecem ainda, não estão ainda por dentro ainda do que a importância que um grupo traz e da possibilidade que o grupo traz para o seu cliente para que você realmente consiga causar uma transformação lá na ponta para esse cliente. Muito mais impactante aí do que um atendimento individual ou personalizado, sem dúvida, né? Com certeza, com certeza. Você consegue trazer muito mais resultado para o seu cliente, que no final das contas é o que importa, né? A gente está num negócio que é um negócio de clientes, né? Eu falo sempre, a gente criou a cliente de alto valor e as pessoas pensam que a gente criou a cliente de alto valor para falar de vender caro. Na verdade, não é para falar de vender caro, é para falar de você ter uma filosofia de negócios voltada para o cliente, voltada para a pessoa, entendeu? Voltada para aquela pessoa que está ali, que você quer atender, em como você pode fazer para causar transformação. Por isso o cliente de alto valor, porque todo cliente para a gente, ele tem alto valor. Uau! Show de bola! E falando, né, sobre essa... Assim, agora com mais clareza sobre esse senso de comunidade. Como que um especialista pode trazer esse senso de comunidade para esses grupos que ele se propôs a atender? Tem uma fórmula mágica, tem um botão para isso? Legal, a gente começou falando de agências, estamos indo para a comunidade, mas tudo bem, vamos embora. Pois olha só. Ao vivo é assim. Vamos lá, olha só o que acontece. Existem várias formas de você poder, design de grupos que você pode ter, mas o melhor jeito de você poder começar é você criar grupo de pessoas que tenham os mesmos problemas e ou os mesmos objetivos. Entendeu? Então, a grande armadilha das pessoas que têm receio ou dificuldade de fazer um grupo ou alguma coisa ou outra é porque essas pessoas elas são muito acostumadas a criarem soluções ali na hora para aquele cliente. O que acontece? E eu sempre falo, né? O que traz você até aqui não é o que vai te levar no próximo nível. Quando você começa, se você começa a sua carreira como consultor, ou como um coach, ou como um especialista em qualquer área, né? Que eu estou falando de especialista, mas o especialista começa sem ser especialista, ele começa generalista. Então o cara é um consultor, ele é um generalista, um consultor de marketing, atende qualquer coisa. Um consultor financeiro, atende qualquer coisa. Então quando você começa de maneira sendo generalista, por quê? Porque você começa com um cliente de referência. Geralmente as pessoas começam com referência, né? Você começa uma carreira de profissional liberal, ou de coach, de consultor, o que quer que seja, você começa trabalhando com referências, as pessoas indicam para você. Como você trabalha por referência, você não tem muito controle de onde vêm esses clientes. Sei lá, eu estou aqui, a Natália me indicou um cliente, aí a Natália me indicou um cliente e esse cliente, ele, sei lá, quer fazer site. Aí eu falo, não, claro, legal, eu faço site. Aí eu atendo o cliente que a Natália me indicou. E aí a André me indicou um outro cliente, esse cliente ele quer fazer, sei lá, SEO. E aí eu falo, também faço SEO, porque, né, afinal de contas,
eu estou sempre dependendo de uma referência. Eu não tenho controle dessa demanda de clientes. Se eu dependo de referência, se eu não tenho controle da demanda, eu nunca sei se eu vou ter clientes amanhã. Então eu não posso abrir mão do que chega para mim. Eu tenho que fazer o que chega para mim. Eu vou atendendo Perigosíssimo isso para um negócio, chega. né, Sandro? Diga-se de passagem. No começo todo mundo começa meio que dessa maneira, né? A pessoa começa meio que segurando tudo que aparece, falando sim para tudo. Você vai falando sim para tudo, e você vai pegando tudo, e fazendo tudo. E esse é um bom jeito? Então, depende. Eu sempre falo, tudo depende do contexto, né? Depende depende de como você é. Para umas pessoas funciona, entendeu? Você começar dessa maneira. O problema é você persistir nisso para sempre. Entendi. Entendeu? Esse é o problema. O problema é você ficar O que eu nisso pra vejo é você que pode sempre. trazer, o que eu vejo assim, que pode trazer muita distração quando a gente está pensando num crescimento de médio e longo prazo, né? Não só de longo prazo, mas essa distração é evidente, né? Porque a pessoa tem a falsa sensação ali de tô ganhando dinheiro aqui todo dia, tô vendendo, tá entrando dinheiro, na verdade, ela se distrai com o dinheirinho e não chega no dinheirão. O que vai Isso é um acontecer é risco. que, o que vai acontecer, com certeza, o que vai acontecer é que se você começa assim, você vai ter sucesso até um determinado ponto, né? Então, até um determinado momento você tem sucesso, mas a partir dali fica difícil você escalar, porque tudo fica muito personalizado, tudo que você faz é personalizado. Então, fica difícil você escalar. Então, para você poder escalar, você precisa mudar o seu modelo, você precisa produtizar o seu serviço, entendeu? Produtizar o serviço é você fazer o quê? É você criar grupo, é você criar curso, é você criar treinamento. Aí você está produtizando o teu serviço. Você está pegando aquele mesmo serviço e transformando ele num produto. Você vai criar um seu método, você vai embalar esse método, você vai, enfim, empacotar esse teu conhecimento num produto. Vai produtizar o serviço. E a melhor maneira de você fazer isso é você olhar um produto, você pegar transformar isso num produto que resolva um problema de um grupo de pessoas. Então, a pergunta é, cara, esse meu produto, qual é o problema que ele resolve? Então, você pode vender aquele mesmo produto para uma gama de pessoas que tem aquele mesmo problema. Entendeu? É a maneira que você tem de você produtizar o teu serviço. Então, você começa por aí, pensando em qual é o problema que eu posso resolver, tá? E qual é o serviço, qual é a habilidade que eu tenho para criar esse produto que vai resolver esse problema. E aí esse especialista que só trabalha com serviço, às vezes, sei lá, é uma nutricionista, é um coach, é uma psicóloga, enfim, que só está fazendo um serviço, começa a transformar esse serviço num produto. E para ficar mais fácil, volta ao que eu falei aqui no início, o primeiro produto que faz sentido você criar, cria um programa de acompanhamento, um pacote, entendeu? Um treinamento de acompanhamento, uma mentoria, entendeu? Onde você tem conteúdo e você está fazendo acompanhamento, mas você cria um programa em grupo, que é um programa que você consegue vender ele por mais ticket e você consegue ter mais resultado. Não importa o resultado que você tenha, é difícil você escalar para um próximo nível. Eu tava com um membro do meu Mastermind conversando essa semana, e ele é um cara assim, nossa, ele é um cara super bem sucedido, que tem uma empresa que fatura múltiplos 7 dígitos, mas ele tá numa encruzilhada que ele queria escalar. Por quê? Porque apesar dele cobrar muito caro, então ele tem um programa, ele tem um produto de 120 mil reais, mas é um produto que depende dele entregar. Ele tem um produto de 36 mil reais, se não me engano, que depende também dele estar ali, parte da entrega. Da entrega, né? Da entrega, porque são programas que têm uma entrega muito individual. E aí ele não consegue escalar, porque depende dele. Enquanto depender dele, você vai bater no teto. Você vai chegar no teto. Então, para você poder escalar e ir para um próximo nível, você precisa o quê? Empacotar isso num grupo. Você precisa criar um método. Porque quando você cria um método, o que você pode fazer? Você pode vender programas de formação, você pode ensinar pessoas a usar o seu método e cobrar por isso. Você pode licenciar o seu método para outras pessoas e as pessoas te pagarem uma taxa todo ano por isso. Então você foi lá, você achou um jeito de resolver um problema e você meio que patenteou esse jeito de resolver, embalou isso no método. Você pode licenciar isso para outras pessoas que vão querer vender hora, por exemplo, usando o seu método, usando a sua estratégia. Enfim, então quando você cria um método, você tem
N possibilidades de você poder fazer mais dinheiro sem você necessariamente ter que gastar mais horas de trabalho. Sim, é interessante desmistificar aí, né, essa ideia que o especialista tem a respeito do marketing digital, porque eu acho que são todos esses medos que fazem com que ele acredite que ele precisa da agência, porque se ele não tiver a agência por trás para definir tudo isso, né, e criar produto e estratégia, isso e aquilo, ele não vai ser capaz de atuar aí, né, no mundo digital, digamos assim. E eu acho interessante as pessoas, hoje, eu já conversei com alguns especialistas e eles acreditam que não há outra saída a não ser estar no digital. E o que você acha sobre isso, Sandro? Os especialistas, eles necessariamente precisam estar no digital? Olha, depende do que você quer dizer com precisam estar no digital, né? Se você estiver falando sobre ter uma presença digital, eu diria que sim, você tem que ter uma presença digital, né? Você tem que estar presente na internet. Hoje é muito difícil você pensar no negócio que não esteja no ambiente digital. Tudo hoje ele é digital. Então, principalmente agora com a pandemia, isso ficou mais evidente do que nunca. É até interessante porque nessa pandemia eu vi várias pessoas, inclusive tem uma amiga minha que é muito engraçada, ela é uma influenciadora muito, muito conhecida no Instagram, e há muito tempo, há anos, que eu falo para ela lançar alguma coisa online, lançar algum produto online, e ela sempre me falou que não dava, que não funcionava, porque para ela não se sentia bem em fazer online, por causa disso, daquilo, e ela só fazia presencial, né? E ela fazia treinamentos presenciais no Brasil inteiro, viajava o Brasil inteiro. E eu falava, cara, vamos fazer isso online. Por que você não faz isso online? Não lança uma coisa online. Tem várias pessoas querendo a sua ajuda, querendo ter acesso ao teu conteúdo. E ela, não, porque não dá, porque eu preciso sentir a presença das pessoas, porque presencial tem uma energia diferente, tudo. E aí veio a pandemia. E assim, o que eu tenho que fazer? Ir para online. Ir para online. E de repente, todos aqueles obstáculos sumiram. Perderam Entendeu? completamente o sentido, né? Perderam completamente o sentido, entendeu? Perderam completamente o sentido. E assim, e é interessante que como que às vezes, né, tem que acontecer uma tragédia na nossa vida para a gente poder tomar uma ação, né? Tem que acontecer uma coisa assim que torne o caminho inevitável, né? Torne a ação inevitável. E a gente não devia ter que esperar por isso, né? A gente não devia ter que esperar por isso. Eu vi agora nessa pandemia, um amigo me ligou outro dia, e ele me ligou, putz, desesperado, né? E é um cara que é um coach também muito bem sucedido na área dele, que faz treinamentos para grandes empresas no Brasil inteiro, viaja, está sempre viajando para cima e para baixo, aquela coisa toda, treinando em empresas, fazendo coach com executivos, com celebridades, aquela coisa toda. E ele me ligou desesperado, porque ele falou, cara, eu tô sem trabalho, meu dinheiro tá acabando e eu não sei o que eu vou fazer, porque eu tô aqui, até então a minha agenda estava cheia e eu fiquei postergando de poder entrar no online, de poder criar uma presença digital, de poder, enfim, produzir conteúdo, ter qualquer tipo de trabalho na internet. E agora eu tô aqui desesperado porque, porra, como é que você pode me ajudar, o que a gente pode fazer, porque eu não sei o que faço, né? Não posso viajar para dar palestra, né? As empresas não estão me contratando, as empresas também estão todo mundo em casa, o negócio caiu, eu não sei o que eu faço, não sei o que eu faço, e o dia está acabando. E eu fiquei assim muito sentido, né? Porque é triste você ver uma pessoa que ela, caramba, pô, é super realizada no mercado dela e vai bem até então, e de repente tomar uma rasteira, entendeu? E de repente tomar uma rasteira. Então isso é muito triste você estar nessa posição, né? Eu não queria estar nessa posição. Oi? De redistribuição, né, de cartas que acontece aí que acaba acontecendo nesse cenário, né? A pessoa estava ali
Enfim, e aí daqui a pouco tem que mudar tudo, tem que reestruturar tudo, né? É, Tem que fazer uma sabe o que acontece? reestruturação do negócio. Sabe o que acontece? O grande ponto é que a necessidade de você ir para a internet é uma coisa que está o tempo todo batendo na porta de todo mundo. Isso está sendo falado há quanto tempo? Há quanto tempo que você ouve falar disso, você está vendo a coisa acontecer, você está indo você está vendo que está todo mundo na internet, que os negócios são digitais, e você vai empurrando isso com a barriga. E você vai empurrando, empurrando. Então, não é necessariamente uma coisa que foi meio surpresa, assim, nesse sentido. Em algum momento isso ia acontecer. As pessoas, ninguém imaginava, claro, né? Eu imagino que uma pandemia, né, que eu não ia ter tempo, que ia ser desse jeito. Mas assim, você ia ter que fazer. A pandemia só acelerou as coisas. Fez com que coisas que iam acontecer nos próximos, talvez, 5, talvez até 10 anos, acontecessem agora. Né? As pessoas teve que fazer, você vê, eu tenho amigos com empresa com 300 funcionários, com 2 andares, e de repente colocou todo mundo em home office. Né? E assim, eu lembro que, mesma coisa, vamos para o home office? Não tem como irmos para o home office, não vai funcionar. E agora teve que funcionar. Entendeu? É o dar ou desce, entendeu? É o dar ou desce. De fazer chover, né, Sandro? Fazer chover, isso aí. Essa urgência, assim, esse senso de urgência que veio com essa situação, eu acho que reforçou talvez ainda mais para alguns especialistas essa ideia de que, assim, cara, minha tábua de salvação vai ser uma agência de marketing digital. Porque eu não... Como é que eu vou me digitalizar, digamos assim, e ir para esse mundo todo, assim, de uma hora para outra, assim. Então, você percebeu esse movimento dos especialistas enxergarem a agência como uma tábua de salvação, talvez? E assim, Sim. Eu queria saber o que você acha da consequência do resultado desses especialistas. Então, foi o que eu falei agora, foi o que eu falei no começo desse nosso papo, né? Quando você toma o risco, inclusive, de você tomar decisões como essa, momentos como esse, cenários como esse, em que você quer soluções rápidas, porque agora todo mundo quer solução rápida. Né? Todo mundo agora, eu preciso agora, sei lá, eu ganhava 40 mil reais no offline, agora eu preciso ganhar mesmo 40 mil reais, preciso ganhar isso online. Isso não vai acontecer dessa maneira. Entendeu? E é até injusto com o negócio, né? Você acabar querendo colocar toda essa pressão numa coisa que, enfim, agora tá desenvolvendo, agora você tá reconstruindo, né? É injusto até com você, né? Porque você coloca uma pressão em cima de você, uma expectativa em cima de você, de que alguma coisa vai acontecer. E a gente não pode esquecer que você conseguir gerar ali, sei lá, 100 mil reais por mês na internet é uma habilidade. Entendeu? É uma habilidade. E como toda habilidade, depende de quê? De conhecimento, treino e prática. Né? Você precisa desenvolver, tem que saber o que tem que fazer. E isso vai variar. Para algumas pessoas isso vai ser mais rápido, para algumas pessoas isso vai ser mais devagar. Né? Isso sempre vai depender muito do teu ponto de partida. Né? É meio como assim... Eu falo que é como se você estivesse querendo aprender a dar salto ornamental em piscina de 10 metros. Tem gente que está subindo a escadinha da piscina. Né? Tem gente que está no começo do trampolim. E tem gente que está no final do trampolim que se soprar, pula, cai e vira. Entendeu? Então, assim, cara, dá para todo mundo fazer. Agora, quanto tempo demora? Depende. Depende daquilo que eu construí antes. Das habilidades que eu tenho antes, da capacidade que eu tenho de aprender, de entender, de colocar em prática, de me colocar em movimento, né? Enfim, então... E uma mentoria assertiva aí acho que é fundamental, Sandro, para que a gente consiga aí minimizar os erros, para que a gente consiga, inclusive, adiantar e acelerar esse processo, né? A gente consegue trazer velocidade para isso, né? O que a gente faz no High Ticket Club, por exemplo, é que a gente tem empreendedores que estão aprendendo não só a fazer marketing digital. Acho que essa é uma diferença do que a gente está fazendo. A gente não está só ensinando o cara a fazer marketing digital. A gente não é uma escola de marketing digital. Né? A gente é uma escola de negócios. Que marketing digital é a principal ferramenta, porque é a principal ferramenta do negócio hoje em dia. Entendeu? Mas a gente está falando sobre construção de negócio. A gente está falando sobre como construir um time, sobre como eu treino pessoas, sobre como eu contrato prestadores de serviços, inclusive agências, se for o caso. Mas eu preciso entender como pensar nesse mundo digital, né?
digitalizar o meu cérebro, a minha mente, como funcionam as regras nesse ambiente. Então, respondendo a sua pergunta, André, sim, eu acho que a mentoria é importante, mas você precisa entender que tipo de mentoria você precisa para o seu negócio, né? Então, não adianta você entrar numa mentoria qualquer de marketing, né, e fazer alguma coisa que não vai ser aquilo que você vai conseguir colocar em prática, de repente, por uma razão ou por outra. Tá? E outra coisa também que eu acho muito importante é você olhar bem que tipo de mentoria você quer estar, entendeu? De que tipo de mentor você vai estar falando. E eu estou falando assim, independente se você entrar se você estiver nos nossos programas ou se você estiver em qualquer outro mentor, tem pessoas incríveis, eu tenho vários amigos que são incríveis, mentores excelentes, tem muita gente boa no mercado, mas também não pode esquecer que também tem muita picareta, né? Tem muita gente também que, não tem a menor ideia do que está falando e ouve uma coisa ali, fala ali, e promete coisas... Implicando conhecimento que ele mesmo não tem, às vezes. Né? Implicando conhecimento que eles não têm, ou muitas vezes falando coisa que ele não faz, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo para você olhar quando você pensar no mentor, é você pensar, cara, mas esse cara tá jogando esse jogo, né? Ou essa mulher tá jogando esse jogo, ele tá fazendo essa coisa, né? Ele tem experiência nisso, né? Ou é uma coisa que, né? Saiu de agora, mas ele tá jogando esse jogo, ele sabe o que fazer. Tentar sair fora dos aventureiros seria uma boa dica? A dica é, eu acho que todo mundo quer sair fora dos aventureiros, mas a dica é você estabelecer critérios de quem que eu quero que me ajude. Né? Então, assim, que critérios você tem que estabelecer, que critérios eu preciso trazer para mim na hora de eu escolher um mentor, né? Que critérios? Quais são os critérios que você vai utilizar para você poder fazer essa escolha? Porque a gente sabe que existe um monte de gente hoje, e é isso que eu estou querendo dizer. Então, quando você for pensar nisso, pensar em estabelecer critérios, você pensar nesse tipo de coisa. Cara, essa pessoa, ela tem experiência nisso que ela está falando, né? Essa pessoa... ela conhece o meu nicho, o meu negócio, o meu mercado, por exemplo, ela vai ter condição técnica ou vai ter um conhecimento para poder me aconselhar nas questões que eu tenho desse negócio, entendeu? Essa pessoa, ela tem, de fato, experiência nisso? Essa pessoa, ela vive aquilo que ela está ensinando ou ela só ensina uma coisa que ela não vive, que ela não faz, entendeu? É só uma teoria na cabeça dela, entendeu? Não é de fato uma coisa que ela vem aplicando. Vai ter condições de me ajudar a avaliar as minhas métricas, né? Sim. Tá? Então, esse tipo de análise que você vai fazer. Eu lembro que quando a gente fez logo assim que a gente lançou o CDAV, tem um cara que ele pegou e ele entrou no nosso funil e, aí ele entrou, ele agendou uma sessão e aí ele fez a sessão, aí ele queria se inscrever, ele pediu para ver o contrato, porque ele queria ver o nosso contrato. E geralmente, a gente não manda o contrato antes da pessoa poder dar um sinal de comprometimento, né? Quando você se inscreve, a gente manda o contrato, quando você se inscreve, a gente manda o contrato. E ele queria ver o contrato antes, eu lembro que ele insistiu para ver o contrato, que ele queria ver o contrato, mandou o contrato, e depois ele sumiu. Ele pegou o contrato e sumiu. Logo depois, ele lançou um programa com a mesma proposta que o nosso. Ele copiou minhas páginas. Sandro Ian. Copiou minhas páginas, copiou os e-mails, copiou o webinário e ele saiu vendendo o programa. Nossa. E eu lembro que, ele tinha feito a aplicação e ele ganhava, acho que 10 mil reais por mês, assim. Na aplicação ele falava, né? Na entrevista ele falou que ganhava, acho que 10 mil reais por mês. E de repente ele estava ensinando as pessoas a ganhar 50. Entendeu? Eu falei, o cara ganha 10, ele tá ensinando a ganhar 50. Entendeu? E aí a promessa dele é tipo isso, né? Tipo, você ganha 50, ganha 30, sei lá, mas ele ganhava 10. Ganhava 10, ganhava 15. E ele saiu copiando. Mas foi engraçado, porque assim, eu lembro que foi tão na cara, porque, outra coisa, a gente via ele entrando nos nossos e-mails, ele entrou no meu funil. Da última vez que eu tinha visto, tinha 38 vezes que ele tinha entrado no funil para ver se mudou alguma coisa, para ver se entrava numa outra pegada e tal, o que a gente estava fazendo. Nossa! Ele se inscrevia repetidas vezes para passar o processo para... isso aí, para ver quantos... para ver e tal, não sei o que, para ficar vendo, passando ali pelo fluxo de e-mails, para saber como é que era o funil, como é que era o processo.
E tá stalkeando legal. Né? Super dedicado, né? Super dedicado, eficiente, pô, cara eficiente. Se tivesse entrado no programa e feito Devia ter entrado, cara, devia ter entrado. Eu falei, cara, devia ter entrado, cara. Eu falei, devia ter entrado. Era mais fácil ter entrado. Eu falei, cara, pra eu ter entrado, eu ia deixar falar, eu ia orientar ele a fazer de um jeito até melhor, que funcionasse melhor, entendeu? Exato. E eu Ia lembro... conseguir identificar para ele os gaps, enfim, para ele não ter dificuldade. Não, várias pessoas entraram no programa, e tô falando sério, assim, ó, eu perdi a conta de quantas profissionais, galera de marketing entrou no meu programa, e tem gente que fala assim, pô, Sandro, eu tô meio assim porque eu meio que sei mais ou menos isso que você tá falando, eu sei o que faz, se refere na parte técnica, né? Eu sei como faz um funil, eu sei como faz não sei o quê, e tipo assim, cara, mas eu não tô querendo ir pra cá, mas eu não queria te copiar, mas eu queria fazer, eu falei, meu irmão, pode ensinar a mesma coisa. Vai lá, não se preocupe. Eu te ajudo você ter como você faz. É legítimo, né? Você pagou para ter esse conhecimento, para ter esse apoio, então é legítimo. Assim, você não tá. E várias vezes, assim, né? Até amigos, né, que entraram, que queriam falar de alto valor e de vender para coach, não sei o quê. Eu falo, cara, vai na fé, eu te ajudo você a fazer. Entendeu? Primeiro porque eu acredito que tem para todo mundo. Tem mercado é grande pra caramba. Entendeu? Segundo, porque a gente tem a gente vê algum jogo que não é um jogo de hoje, de amanhã, é um jogo de muito tempo. A gente está nesse jogo há anos. Né? A gente tem um posicionamento, já está uma marca que já está estabelecida que tá nisso e está consistente nisso. A gente faz esse trabalho todo dia. Tá? Então, eu sei, eu acho que se entrar alguém querendo se posicionar no mesmo posicionamento que eu vou achar divertido, vai ser alguém vai me estimular ainda mais, né? Me estimular a ser melhor, entendeu? Assim, vai ser um jogo que eu vou jogar e tá tudo bem, não é um problema. E se você não quiser, se a pessoa não quiser se posicionar nesse mercado, no mesmo posicionamento, tipo, você ajudar a vender alto valor, mas você pode ensinar o mesmo funil que eu ensino e usar um outro nome, uma outra abordagem, se posicionar de uma outra maneira, entendeu? Por um outro nicho, por um outro mercado. Tem tantas formas de você fazer esse tipo de coisa. Então, de verdade, eu não vejo nenhum problema com isso. E aí, mas uma coisa que eu acho engraçada, que quando esse cara fez isso, eu lembro que tinha uma pessoa na nossa equipe que ela ficou revoltada, ela ficou pé da vida, né? Aquele negócio. Ficou pé da vida, porque eles são safados, porque ele fez isso, não sei o quê. E falou e tal, ficou revoltado. E eu falei, cara, olha só, fica tranquilo, porque assim, ele não vai conseguir resistir muito nesse jogo, entendeu? Porque assim, tem um componente nessa parada toda que não é visível, sabe? Não é visível, né? O Érico chama essa parada o cara que é o falso inteligente, né? Outro dia ele tava conversando, ele falar sobre isso, né? Do falso inteligente, que é o cara que ele olha a parada, olha ali o funil e acha que vai fazer uma engenharia reversa, entendeu? Tentando saber tudo que eu fiz. Cara, peraí, os e-mails são isso aqui, funil, essa palavra. E, cara, porra, aí ele vai lá e bota... Eu já perdi a conta de quantas pessoas vieram pra cá porque foram copiar o que a gente foi fazendo, né? E fizeram... e aí foi lá, tipo assim, né? É como aquela pessoa que vai construindo uma casa, a casa fica torta. Aí fala assim, cara, eu construí a casa igual a tua, mas ficou meio torto. Eu não sei onde ficou torta. Entendeu? É que ajuda, porque consertar a casa dá torta. Cara, agora a casa torta, tem que quebrar, destruir essa casa, porque tu errou na fundação. Entendeu? Isso acontece. De gente que chega aqui, cara, Sandro, eu fiz um funil igual o teu, fiz não sei o que, só que não tá funcionando. Claro, né? Tu tem um monte de detalhezinho aqui que não é... que você não vai sacar assim, olhando, entendeu? Então, para você poder criar um negócio desse... É o que sustenta, na verdade, né, Sandro, o negócio. É o invisível. É o invisível, né? É aquilo que sustenta, é aquilo que não tá ali no jogo. E aquilo que muitas vezes só você participando mesmo, entendendo mesmo que tá, né? Às vezes, tem detalhes, em todo negócio tem isso, tem detalhes, Natália, que fazem toda a diferença, né? Pô, hoje mesmo a gente tá eu e você discutindo sobre o modo como o design do programa, né? A gente tá fazendo uma mudança no design e tudo. É o tipo de coisa, cara, que a pessoa de fora não entende. Entendeu? Não entende como faz. Como é que você faz uma pessoa que entra e 2 meses depois está ganhando 30, 40 mil reais? 3 meses depois está ganhando. Como é que você faz isso, né? Existe um design para você fazer esse tipo de coisa. Não é eu chegar lá e falar e vomitar coisa. Não é porque eu chego lá porque eu sou super inteligente e vou lá. Existe um conjunto de técnicas, de estratégia. Existe N coisas que são pensadas
para fazer com que as pessoas avancem e tenham resultado. É o bastidor da coisa, né? Então, sabe, não dá para você me copiar. A mesma coisa acontece quando a pessoa vai olhar o funil. Você pode pegar e copiar e fazer um funil igual ao meu, e você não vai ter o resultado que eu tenho. Entendeu? Porque existe toda uma inteligência na hora de você comprar anúncios, na hora de você selecionar público, na hora de você criar um conteúdo, existe uma sutileza por trás de cada peça de conteúdo que a gente cria, que tem um objetivo estratégico para poder gerar esse cliente no nosso funil, que você não vai saber se você não sabe o que está na minha cabeça, o que estou pensando ali. Então, cara, se é mais barato você me pagar para você poder aprender isso do que você quer fazer sozinho. Entendeu? É muito mais barato. É de verdade. Se você quer me copiar, eu cansei de falar, cara, quer me copiar, me paga, que fica mais fácil do que você quer. Eu te ajudo, você me copiar. Eu te ajudo, Te mostro o que você não está vendo, né? Te tiro aí desse ponto cego. É muito mais fácil, é muito mais fácil. Eu falo, cara, olha só, se você quer construir um carro, para que você vai pegar e querer construir um carro sozinho, se tu tem alguém que já construiu aquele carro que vai te dar tudo de prontinho, gente? Tem noção do trabalho que dá? É muito louco. Eu estava conversando e muita gente tem essa pegada, né, de querer fazer as coisas todas sozinha, inventar e ser autossuficiente, o que é, aliás, um sabotador, né? Um excesso, tem gente que tem um nível tão grande de autoconfiança que isso vira um sabotador. Né? Ela acha que ela é autossuficiente e não precisa de ninguém e que pode fazer tudo sozinho. Então isso é um problema sério quando você começa a pensar desse jeito. E uma das consequências de você pensar assim é que você leva muito tempo para fazer uma coisa que outras pessoas fazem muito mais rápido que você. Porque você quer descobrir tudo por conta própria, você quer fazer engenharia reversa, ou você não quer pagar por nada, você acha que você está sendo esperto porque está economizando dinheiro, quando na verdade você está gastando tempo, que é o que é muito mais valioso que isso. Aí você perde muito mais tempo para conseguir um resultado que você poderia ter em 1/3, 1/5, 1/10, né, do tempo, porque você está se recusando a ter a buscar uma ajuda de alguém que já sabe fazer essa coisa. E aí ontem eu estava conversando com um amigo e foi bem um papo desse, né? A gente estava conversando lá e ele falando que ele fez uma campanha, tá fazendo uma campanha, putz, se a campanha dele tá tipo bombando, né? E ele vai abrir o carrinho agora, a perspectiva que ele venda aí alguma coisa em torno de R$1,5 milhão nessa campanha. E ele estava todo orgulhoso, porque ele falou assim, cara, você não sabe da maior, essa campanha, assim, eu tive a ideia dessa campanha dessa maneira, foi uma coisa inédita. Eu falei, cara, isso não é inédito, isso a gente ensina lá no Poder da Assinatura, no DNA Bilionário todo dia. Né? Não é inédito isso a gente ensina todo dia. Você levou 1 ano para conseguir fazer uma coisa, se você tivesse estudado lá, você teria poupado 1 ano da sua vida, tentando descobrir sozinho. Né? E ele falou assim, pior que é mesmo. Né? Ele falou, pior que é mesmo. E ele falou, Sandro, volta e meia isso acontece comigo. Né? Volta e meia isso acontece comigo. Eu me pego vendo coisas que eu descobri e que já tinha um monte de gente fazendo. Já estava ali. Então, cara, não precisa inventar roda. Né? Não precisa inventar roda. É sempre você pensar assim, existe alguém que tem aquilo que você precisa. Existe sempre alguém que tem aquilo que você precisa. Então, se você não está conseguindo o resultado que você quer, é só você olhar e você falar assim, cara, por que eu não consigo esse resultado? O que falta para mim? A primeira pergunta, o que está faltando para mim para eu chegar nesse resultado? E você fazer essa análise crítica e entender o que falta para você. Fazer o que eu falo que é a pergunta certa, né, Andréia? Você tem que fazer a pergunta certa. E aí você entendeu o que falta para você. Aí, cara, uma vez que você entendeu o que falta para você, a próxima pergunta é, quem tem isso? Onde eu posso comprar isso? Ao invés de você querer resolver, compra esse conhecimento. Entendeu? Vai lá, quem tem isso que eu posso pagar? Vai lá, compra, paga por aquilo. Pronto, acabou o teu problema. Para que tu vai ficar sofrendo, gente, arrastando anos e anos e anos e anos, tentando resolver, tentando lidar com uma coisa que você pode comprar. Vai lá, compra. Entendeu? Simples assim. Simples assim. Simples assim. Muito bom, Sandro. Muito obrigada. Hoje teve mais... Então, essa foi, né, mais uma edição aí de 0 a 100. E encerramos por aqui. Eu sou a Andréia Argenti. Eu sou a Natália Merejoli. E eu sou o Sandro San. Até mais, galera.